Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos aprender como calcular diferenças entre datas no Power Automate. Por mais que pareça trivial em algumas linguagens de programação, tal qual o DAX, isso é bastante trivial de se fazer. No Power Automate possui algumas particularidades. Inclusive, você deve levar isso em consideração e usá-lo somente em casos onde não há alternativas, justamente porque é algo difícil de tratar dentro do Power Automate. Tem alguns requisitos e eu vou explorar ao decorrer do vídeo. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Então, aqui no SharePoint, eu criei uma lista, tá? Com duas colunas, data inicial e data atual, tá? Sendo que ambas são colunas do tipo data. Isso é importante deixar claro, porque muitas pessoas têm o hábito de criar colunas para datas do tipo texto, tá? Isso traz alguns problemas que você tem que resolver antes de usar a solução que eu vou ensinar aqui, tá? Sendo que aqui o data atual, ele tem aqui, né, um parâmetro que o valor padrão é sempre a data hoje. Então, se eu inserir um valor aqui, né, na data inicial, vou colocar aqui 1º de fevereiro, a data atual ele sempre traz aqui a data atual, que hoje é dia 18, tá? Então ele está fazendo assim, porém eu vou ensinar também como calcular isso via função no Power Automate, tá? Vale ressaltar, essas funções elas usam e elas pedem o padrão ISO 8601, tá? Como que é esse padrão? É um padrão internacional, tem toda a história aqui, vou deixar na descrição do vídeo, mas o padrão basicamente é o famoso padrão americano, que é ano, mês e dia, tá? Então é esse padrão que você tem que trabalhar dentro do Power Automate para você conseguir ter êxito com as suas funções, tá? Novamente, ano, mês e dia, tá? Bom, aqui no Power Automate, então, eu vou criar um fluxo onde a gente vai obter esses itens aqui e vai calcular as diferenças, tá? Então, vem aqui em criar, fluxo da nuvem instantâneo, eu não quero depender de nenhum gatilho, vou colocar aqui aula data diff, tá? E disparar fluxo manualmente e criar. Vamos aguardar a tela carregar. Beleza, nova etapa. Vou usar aqui uma ação do SharePoint, que é a ação de obter, tá? Obter itens. Então, vou pedir para obter itens aqui da minha lista. Tá no meu site YouTube. O nome da lista, aula datadiff, tá? E beleza. Se eu der um salvar aqui e pedir para executar, ele vai deixar eu executar porque eu tenho um gatilho, que é o disparar manualmente, e eu tenho uma ação. Então, eu tenho os dois requisitos mínimos para compor aí um fluxo do Power Automate, tá? Então, beleza, dou concluído aqui. E olha só, ele obteve os itens aqui, tá? Ele vai trazer 4 registros e isso daqui a gente consegue visualizar na estrutura JSON. Bom, assim a olho nu é difícil, então eu gosto de copiar, vim aqui JSON Viewer, tá? Pesquisar o JSON Viewer e colar aqui o JSON que a gente acabou de copiar ali. E a gente vem na guia Viewer e olha só que bonitinho, né? Ele traz os headers aqui e o body. Dentro do body eu tenho o value e dentro do value eu tenho os objetos. Cada objeto corresponde a um registro da minha lista aqui, tá? Esse daqui é um objeto, esse daqui é outro objeto, esse daqui é outro objeto, esse daqui é outro objeto. Sempre começando do objeto 0, considerando como 1. Então são 4 objetos, né? Eu terei aqui, então, 4 objetos, começando do 0, tá? E olha só, o padrão que ele traz aqui, tá? Por exemplo, a data inicial e a data anual, ele está trazendo exatamente no padrão, ano, mês e dia. Ano, mês e dia. Exatamente no padrão ISO 8601, tá? É necessário.
Já que o created, por exemplo, ele traz tá trazendo esse padrão, mas ele também traz o time zone aqui, né? Então, possivelmente, se a gente fosse trabalhar com datas aqui, usando o created ou modified, precisaria dar um format data, tá? Para padronizar e aí sim conseguir trazer isso, usar a função para conseguir fazer o comparativo de data. Então, envolve diversas particularidades, tá? Como a gente veio aqui, criou a coluna de data bonitinho, a gente aqui não vai sofrer. Ele já está trazendo nesse padrão, tá? Então, aqui no Automate, eu vou iniciar uma variável, tá? Fora da minha estrutura do apply for each, porque tá? Existe uma limitação no Power Automate que ele não permite você iniciar uma variável dentro de um apply to each, tá? E você consegue iniciar uma variável fora e dentro você definir essa variável. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar data diff, tá? E vou colocar que ele vai ser uma cadeia de caracteres inicialmente, tá? E aqui eu vou deixar um valor vazio, tá? E agora eu vou inserir outra etapa de controle aqui num aplicar a cada, tá? Aplicar a cada valor, né? A cada objeto que eu trouxe aqui, né? Que eu obtive aqui nessa ação de obter itens, tá? Então vem aqui e defino que é da etapa obter itens, eu quero um apply to it, né, a cada value, a cada valor dentro da minha estrutura, ou seja, a cada objeto, 1, 2, 3 e 4, certo? Beleza. Dito isso, agora, olha só, eu quero definir a minha variável. Agora sim, eu consigo vir aqui e definir variável. Agora ele vai permitir. E aqui eu seleciono a variável que eu criei fora, que é esse vDataDiff, tá? E aqui a gente vai usar uma expressão muito legal, tá? Valores dinâmicos, fórmula, é o data difference, né? Pegando na documentação, essa fórmula, essa função, inclusive, ela é relativamente nova, tá? Ela saiu faz uns 6 meses aí, uns updates que a Microsoft lançou. Ela, a Chunk e algumas outras funções, tá? Então vamos aqui, ó, nas funções de data, funções matemáticas, funções de data e hora. Nós temos aqui o Data Difference, tá? Se a gente clicar, a gente é direcionado aqui para a seção dela. O que que ela pede de parâmetro? A data inicial e a data final, tá? E ela vai trazer um retorno aqui, né? Ela traz um timestamp, tá? E aí que tá o problema, tá? Ela traz num formato assim, ó, a diferença em dias, né? Ponto, aí traz um data time aqui, né? E é isso que a gente vai ter que tratar, senão a gente não consegue utilizar, tá? Então, basicamente, ela pede a data inicial e a data final, tá? Então, a data inicial, a gente vai pegar aqui do item, né? Data inicial, a coluna data inicial, tá? E a data final vai ser aqui do meu item, data atual, o nome do campo que eu criei ali na minha lista. Deixa eu conferir aqui, ó, data inicial e data atual, certo? Então, beleza, eu tô passando as duas datas aqui, tá? Deixa eu identar aqui para talvez facilitar melhor a interpretação, tá? Olha só que bacana. Estou identando aqui o código e é isso, tá? Aqui basicamente então estou usando a função data_diff, tá? Data difference, usando aqui a data inicial e a minha data final, que é a minha data atual, tá? Vou dar um salvar e vou pedir para ele testar aqui manualmente, tá? Então vamos lá. Testar manualmente, ok. Ignoro isso daqui, fluxo de execução concluído e vamos aguardar aqui a execução rolar, tá? Alguns segundinhos apenas
E ele já concluiu o fluxo. Agora vamos depurar esse fluxo, tá? E olha que legal. Aqui nós temos 4, né, 4 passagens, quatro iterações. E na primeira iteração, né, ele trouxe o resultado aqui 17, ponto o horário a gente desconsidera, né. No segundo, ele trouxe aqui 3. No terceiro, ele trouxe 107 dias. E no último, ele trouxe 76, que é exatamente essa diferença, né? Do dia 1/4 ao dia 18, nós temos uma diferença de 17 dias, tá? É exatamente o valor aqui, ele tá, opa, ele vai trazer no na primeira iteração, 17, tá? Porém, não está no padrão que a gente conseguiria trabalhar, fazer uma validação, tá? E é isso que a gente vai tratar agora, tá? Que aí entra a parte hard aí da parada. Bom, vocês entenderam bem o conceito do DataDiff aqui no Automate, porém esse retorno que é um problema, né? Ele retorna exatamente assim. Mas a gente consegue tratar isso daqui, tá? Aqui fora eu vou iniciar uma nova variável, lembrando que por causa da limitação eu tenho que iniciar a variável fora. Eu vou iniciar 2 variáveis, tá? Essa daqui vai ser a minha matriz, vou chamar ela de vMatriz, e ela vai ser do tipo matriz, tá? Então ela é um array, tá? Vou renomear aqui, iniciar variável, vMatriz, só para ficar bonitinho aqui, tá? E aqui iniciar variável, eh 2 pontos v data diff, tá? Eu vou iniciar mais uma variável. Vou iniciar mais uma variável, ela vai se chamar, vDiferenca, tá? Sem sem os caracteres especiais como boa prática, tá? VDiferenca. E aí, aqui sim ela vai ser do tipo inteiro, tá? Porque esse daqui é o meu retorno final, esse daqui é o meu, vou até colocar aqui, ó, resultado, tá? Ele vai ser o meu resultado disso daqui, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou definir novamente uma variável. Eu vou definir, porque agora eu quero trazer a matriz, tá? E aqui dentro, olha só que interessante. A gente vai fazer um split, tá? Por quê? Olha só como que é o retorno, né? Eu tenho o número, eu tenho a diferença de dias aqui, e aí eu tenho um ponto. Esse ponto que é a grande sacada, porque depois do ponto, eu tenho a hora. E depois do ponto, basicamente, eu não quero nada. E aí, como eu posso tratar? Eu não tenho uma função proprietária do Automate que possa tratar isso por enquanto. Ah, o recurso que eu achei é você fazendo um split, tá? Então, um split do valor dinâmico, que vai ser a minha variável, minha variável datadiff aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, variables, v datadiff, tá? Então, vai ser, eu quero fazer um split da minha variável usando um separador. Então, ele pede qual que é o separador que eu vou fazer esse split. Então, a cada separador, né, que eu achar, eu vou cortar essa minha variável. No caso, é o ponto, tá? A cada ponto que ele achar, eu quero que ele quebre, né? E como eu estou jogando isso dentro de uma matriz, então basicamente ele vai transformar isso em linhas, tá? Então vamos ver na prática, tá? Então aqui, ó, fiz o splitzinho, tá? Fiz o split e vamos testar aqui para ver se funciona. Então, testar, ok, isso daqui eu ignoro. Fluxo de execução concluído. Vamos lá, ó. Ele está rodando, vai demorar alguns segundinhos apenas, né? Já terminou? Ok, tá? Então aqui tem as iterações e vamos ver aqui no final. Olha só que legal, tá? Vou tentar dar um zoom aqui para ficar melhor. Ele pegou aquele meu retorno que está logo aqui em cima, tá? Que é uma única linha,
e fez o split considerando o ponto. Como aqui eu tenho só um ponto, então ele quebrou em 2, sendo que na primeira linha ele deixou os dias e na segunda ele deixou o horário. Agora sim, eu tenho um norte aí, então eu sei que a primeira linha é sempre os dias que eu preciso, tá. Se a gente avançar aqui, ó, vamos avançar, eu tenho do mesmo jeito aqui, a primeira linha é a minha diferença em dias, tá. Agora, a gente parece que consegue resolver essa situação aí, tá. Então agora a gente vai definir a última variável, tá. A última variável aqui, a gente vai definir ela, que é a variável v diferença. Eu vou colocar até aqui, ó, vou renomear, definir variável v diferença. Essa daqui é minha v matriz. E essa daqui é a minha v datadiff. Beleza. Então aqui, o que nós iremos fazer? Nós iremos usar 2 expressões. A primeira é a first, tá. O que que a first faz? Justamente, ela retorna o primeiro, tá, o primeiro item de uma coleção. Ou seja, na minha matriz, nós temos 2 linhas, sendo que a primeira eu sei que é a diferença de dias, então é ela que eu quero retornar. Então, logo, ela vai ser a first de toda a iteração, tá. Então, é isso que eu preciso, tá. Eu vou pegar aqui a first da minha matriz. Passo para ele aqui, ele não está deixando eu selecionar aqui, mas não tem problema. Eu uso aqui, usando as funções. Inclusive, deixa eu dar um zoom aqui. Então, vou usar aqui variables, tá? vmatriz, tá? Então, beleza, eu quero a first da minha variável matriz. E depois eu quero transformar isso em um inteiro. Então, eu abraço tudo isso aqui com int, tá? Se a gente quebrar aqui, para ficar mais fácil, mais legível, seria algo mais ou menos assim, tá? Se a gente identar aqui a nossa fórmula. É exatamente isso daqui que nós estamos fazendo no Power Automate, tá? Deixa eu reduzir o zoom aqui. Ok. Ele não tá deixando. Queria, na verdade, aumentar isso daqui, mas ele não tá deixando. Beleza. Mas é basicamente isso daqui, tá? Eu tenho minha variável, que é a minha matriz. Eu estou trazendo o primeiro registro dela e convertendo ele para um inteiro, tá? Vou dar um salvar, ele apitou um erro aqui, deixa eu ver qual que é o erro. Aqui eu estou fechando, eu tenho first, ok, fecho aqui. E o meu int aqui. O que está dando de erro aqui? Vamos tirar a indentação para ver aqui. Opa, é isso, né? O que ele não está deixando aqui? Ah, tá. Já achei. É aqui tá faltando fechar as aspas simples, tá? Então beleza, agora sim, tá. Poderia deixar indentadinho lá ou dessa forma, tanto faz, né. Então aqui no final, agora, tem que me trazer só a diferença de dias. Inclusive, né, vale ressaltar, nessa última variável aqui, ela já tá vindo como um inteiro, tá. Então, a variável ela inicia como inteiro, por isso que aqui eu estou fazendo a conversão para inteiro, porque até então, nas etapas anteriores, ela está sendo ainda tratada como um texto, tá? É muito importante saber os tipos de variáveis, os tipos que tem, que você está recebendo e que você está transmitindo, tá? Então vamos testar aqui. Vamos aguardar a execução. Ok. Fluxo de execução concluído.
E aí, só aguardar. Já terminou, na verdade, super rápido aqui, né? Beleza. Então vamos ver aqui no resultado final. E olha só, agora eu tenho o valor aqui, a diferença em dias entre um valor e outro, tá? Um valor e outro aqui, tá? Então eu peguei isso daqui, fiz o split, splitei, e aí peguei o primeiro registro transformando para int, tá? E aí, para fechar essa super aula aqui, eu acho que falar de datas é sempre um tema complexo em qualquer linguagem, tá? Eu lembro que pô, no R, na linguagem R é super difícil trabalhar com datas, no Python é difícil, em qualquer linguagem é difícil trabalhar com datas, né? Eu falei que a gente poderia calcular, né, essa data atual também usando função, tá? Então é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui no DataDiff, então eu vou substituir, tá, essa data atual aqui, que é a minha coluna, pela função UTC-Now, tá? Que tem o mesmo efeito, ela traz o hoje, o today, tá? E aqui dentro da UTC-Now, eu posso passar o formato que eu quero que ela venha. E aí eu passo exatamente já no mesmo formato que eu quero que ela compare, que é ano, mês e dia, tá? Então eu já passo essa formatação aqui, eu já ganho um 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 eu já ganho uma etapa aqui, senão eu teria que usar o format data time aqui, tá. Então, dentro de uma única função, eu matei 2 coelhos, uma cajadada só, tá. Então se a gente fizer isso agora, ele vai trazer o mesmo resultado, porém, ele não está mais comparando com essa coluna, e sim ele está comparando com a função UTC-Now do Power Automate que ele traz o today. Hoje é dia 18, por isso que o resultado vai ser o mesmo, tá. Então vamos testar aqui para fechar essa aula e o resultado tem que ser o mesmo. A diferença é que aqui no meu SharePoint eu não vou precisar carregar essa coluna, perceba, né? Eu criar uma coluna no SharePoint somente para carimbar uma data, talvez não seja o mais interessante. Talvez eu possa usar uma função para calcular isso. Eu ganho em questão de performance. E olha só, já executou, a diferença é exatamente a mesma, tá? A diferença que ele está calculando aqui, 17 dias, 3 dias, né? 107 dias, que é aqui comparando com 1 de 2023, tá? E o último aqui, 76 dias, que ele está comparando aqui com 1 de 2023, certo? Então, espero que essa aula tenha agregado para você. Tá? É um tema, como eu falei, é um tema super complexo, porém necessário e tem muitos detalhes a serem percebidos e avaliados na hora de você criar seu fluxo. Certifique-se que você está atendendo esses requisitos para você não ter problema com seu fluxo. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei. Se você não é inscrito, está perdendo. Inscreva-se aqui no canal para curtir os próximos vídeos e os já lançados, que eu tenho muito conteúdo de Power Automate, Power Apps, Power BI, entre outras tecnologias. No mais é isso, vou nessa, valeu e falou!